Há séculos, o continente de Archavel prosperava sob um céu infinito, com cidades de torres cristalinas. Reinos viviam sob a proteção das runas primordiais, que mantinham o equilíbrio entre magia e natureza. Mas então surgiu o abismo. Não foi uma guerra, nem um cataclismo comum. A Terra simplesmente começou a afundar, como se algo colossal estivesse respirando sob o solo. Montanhas colapsaram, oceanos recuaram, e em seu lugar, nasceu um labirinto interminável de camadas subterrâneas. Cada nível com ecossistemas próprios, criaturas desconhecidas e leis físicas instáveis. Os sobreviventes construíram cidades nas bordas superiores do labirinto, vivendo da exploração das profundezas. Surgiu uma nova profissão, Delvers exploradores de dungeon que arriscavam a vida em busca de relíquias, energia mágica e respostas. Mas havia um mito que todos temiam. Quanto mais fundo você desce, menos do mundo você traz de volta. Nos distritos baixos de Valkenreich, Kael trabalhava como carregador de equipamentos para exploradores. Magro, silencioso, com olhos âmbar, ele ouvia vibrações na pedra, como se o labirinto sussurrasse segredos. Kael nunca desceu além do primeiro nível. Ninguém acreditava que ele fosse útil em combate. Tudo muda quando uma equipe retorna quase destruída do nível 7, com apenas um sobrevivente. Capitã Lyra Voss, uma Delver lendária, conhecida por nunca falhar uma missão. Ela insiste em ver Kael, dizendo que ouviu falar do garoto que escuta Dunhelm. Lyra revela algo inquietante. Encontrar uma porta selada com runas antigas. Elas reagiram a uma frequência específica, menos um som que nenhum instrumento conseguiu reproduzir. O mesmo som que Kael descreve ouvir desde criança. Ela o convida para uma nova expedição. Pela primeira vez, Kael aceita descer. O nível 1 do labirinto é o bosque petrificado, com árvores fossilizadas em cavernas gigantescas. Iluminadas por cristais bioluminescentes, a equipe é composta por Lyra, Bram, Mira e Kael. Kael percebe algo errado. Vibrações indicam movimentos sincronizados sob o solo. Minutos depois, o grupo é cercado por carapaças ecoantes, monstros insetoides. Eles se comunicam por ressonância. Quando encurralado, Kael bate sua lâmina na parede. A vibração confunde as criaturas, abrindo espaço para a fuga. Lyra entende. Kael não é apenas um explorador, ele é uma chave viva para o labirinto. No nível 3, o grupo encontra ruínas de uma antiga civilização subterrânea. Estradas de pedra, torres quebradas e estátuas sem rosto indicam que alguém viveu ali. Mira descobre inscrições que falam de um coração do abismo, que sustenta toda a dungeon. Segundo as lendas, quem o alcançar poderá reescrever as leis do mundo. Mas a exploração desperta um guardião, um colosso de pedra e raízes, que ataca sem aviso. Durante a batalha, Kawa ouve algo que nunca tinha ouvido antes. Uma voz clara e antiga. Por que você voltou? O guardião recua sem ser derrotado, como se reconhecesse Kael. O grupo percebe que a ligação dele com o labirinto é muito mais profunda do que imaginavam. À medida que descem, as camadas tornam-se mais surreais, rios que fluem para cima, cavernas onde a gravidade muda, criaturas feitas de pura energia mágica. Kael começa a ter sonhos recorrentes com uma cidade na superfície, uma cidade que nunca existiu. Em cada sonho, ele vê uma torre branca e ouve o mesmo som das runas. Lyra investiga e descobre que Kael foi encontrado bebê próximo a uma fenda do labirinto, no mesmo período em que ocorreu a última grande expansão das camadas. A teoria surge. Kael pode não ser apenas humano. No nível 8, a equipe enfrenta um predador Devora-Luz que absorve energia mágica e deixa áreas completamente escuras. Durante a batalha, Bran se sacrifica para segurar o monstro, permitindo que os outros escapem. A perda abala profundamente o grupo, especialmente Kael, que sente o peso real da exploração. Ele percebe que o labirinto não é só mistérios, é um sistema vivo que exige equilíbrio. No nível mais profundo, o grupo encontra a porta descrita por Lyra no início da história. As runas brilham quando Kael se aproxima. Ele toca a superfície e a dungeon inteira vibra. A porta se abre revelando um espaço vasto e silencioso, com uma estrutura cristalina pulsando. No centro, o coração do abismo. A voz que Kael ouviu antes retorna. Você é o eco do mundo que caiu. Você foi criado para lembrar. Ele descobre que o labirinto não surgiu por destruição.
mas como um mecanismo de preservação. Quando a civilização antiga atingiu um poder capaz de destruir o planeta, o núcleo transformou o mundo em camadas para conter a energia. Kael é uma manifestação humana dessa consciência menos uma ponte entre a Dungeon e a humanidade. O coração oferece a Kael uma decisão: restaurar o mundo à superfície, arriscando libertar forças que podem destruí-lo novamente, ou manter o labirinto, garantindo sobrevivência, mas condenando a humanidade a viver nas sombras. Lyra diz que qualquer escolha terá consequências, mas que o mundo precisa de esperança, não apenas segurança. Kael decide não escolher sozinho. Ele conecta sua consciência ao coração e altera a função do labirinto. Em vez de prisão, ele se torna um caminho de evolução, menos cada camada começará a se abrir, permitindo que o mundo renasça sem liberar todo o poder de uma vez. O labirinto deixa de ser um abismo e passa a ser uma escada. Anos depois, a superfície começa a reaparecer em pequenas áreas. Plantas crescem sob a luz real. Kael agora lidera uma nova guilda de exploradores, não para conquistar a Dungeon, mas para aprender. Lyra observa o horizonte Requiem revelado e sorri. Talvez o mundo nunca tenha sido destruído. Só estava esperando alguém ouvir. 5 anos após a ativação do coração do abismo, o mundo mudou. Áreas da superfície começaram a emergir lentamente, revelando campos, ruínas e céus reais. Pela primeira vez em séculos, uma nova era se inicia. Anya, jovem de cabelos prateados e olhos azuis, vivia em uma comunidade subterrânea, um refúgio seguro. Desde criança, ela sonhava em explorar o mundo acima, um lugar misterioso e proibido. Seu mentor, Kael, guerreiro experiente, tentava dissuadi-la, alertando sobre as criaturas sombrias e a paisagem desolada que esperava lá fora. Os perigos da superfície eram reais. Um dia, uma doença misteriosa começou a se espalhar pela comunidade subterrânea, ameaçando a todos. Os anciões, líderes sábios, revelaram uma antiga profecia: quando a escuridão se espalhar, a luz virá da superfície. Anya viu nisso uma oportunidade. Ela acreditava que a cura para a doença estava lá fora. Determinada, Anya convenceu Kael a acompanhá-la. Juntos, eles iniciaram a ascensão. Uma jornada perigosa, através de túneis estreitos e cavernas escuras. O desconhecido os aguardava. Ao emergirem, foram recebidos por um mundo de contrastes. Céus cinzentos e florestas retorcidas, ruínas de uma civilização esquecida. A beleza sombria da superfície era avassaladora. Eles encontraram criaturas estranhas e hostis, mas também vestígios de vida e esperança. Anya, com sua intuição aguçada, e Kael, com sua força e experiência, complementavam-se. Eles descobriram um antigo mapa que indicava a localização de um coração da superfície, uma fonte de energia vital que poderia curar sua comunidade. A esperança renascia. A jornada os levou por montanhas escarpadas, rios venenosos e cidades fantasmas. Eles enfrentaram desafios que testaram seus limites físicos e emocionais, a cada passo mais fortes. Anya aprendeu a confiar em seus instintos e a usar a natureza a seu favor, enquanto Kael começou a ver a superfície não apenas como perigo, mas também como maravilha. Finalmente, eles chegaram ao coração da superfície, um lugar de beleza etérea, onde a energia pulsava. No entanto, o local era guardado por uma criatura ancestral, um ser de pura energia que via os intrusos como uma ameaça. A tensão era palpável. Anya e Kael tiveram que lutar, não com violência, mas com compreensão e respeito. Anya, usando sua conexão inata com a natureza, conseguiu se comunicar com a criatura, explicando sua missão. A criatura, tocada pela pureza de intenção de Anya, permitiu que levassem a energia. Com a cura em mãos, eles iniciaram a longa jornada de volta para casa. A esperança era real. A descida foi mais rápida, mas não menos significativa. Eles voltaram como heróis, trazendo não apenas a cura, mas também uma nova perspectiva sobre o mundo. Um futuro brilhante. A comunidade subterrânea foi curada, e a história de Anya e Kael se tornou uma lenda. A superfície, antes temida, agora era vista como um lugar de esperança e possibilidades. Anya dedicou sua vida a construir pontes entre os dois mundos, garantindo que sua comunidade nunca mais vivesse com medo do desconhecido. Ecos do Abismo, temporada 3. Além do horizonte estelar. Prólogo. O chamado Entre Mundos.
Décadas após a estabilização do mundo híbrido, a humanidade vive sua maior era de prosperidade. Cidades suspensas flutuam, portais naturais conectam biomas impossíveis e a Guilda Aurora prospera. Mas em uma noite aparentemente comum, o céu muda. Uma fissura luminosa surge no firmamento, como se o espaço tivesse sido cortado por uma lâmina invisível. Não é uma tempestade, é algo vivo, pulsando com uma energia que Rael reconhece instantaneamente. É a mesma assinatura do coração do abismo, só que vem de fora do mundo. Episódio 1 menos a mensagem da fenda. A fissura permanece aberta por dias, emitindo ondas de energia que afetam a dungeon. Criaturas tornam-se inquietas, portais naturais se reorganizam e tempestades de mana retornam. Durante uma análise, Mira detecta um padrão na radiação da fenda, menos uma sequência de pulsos. Não é um fenômeno, é uma mensagem. Kael entra em ressonância com o coração e traduz o sinal. Sistemas de contenção falhando. Núcleo preservador local identificado. Preparar. Integração. A revelação é chocante. O sistema que criou o abismo não é exclusivo daquele planeta. Ele faz parte de uma rede cósmica de preservação. E algo nessa rede está em colapso. Episódio 2 menos os arquitetos. Uma estrutura colossal emerge lentamente da fissura menos uma nave orgânica de placas cristalinas. Dentro dela, a equipe encontra registros de uma civilização antiga. Arquitetos do ciclo, seres que existiam para manter o equilíbrio energético de mundos avançados demais. Eles criavam núcleos como o coração do abismo, para preservar civilizações em evolução crítica. Mas algo deu errado. A nave está vazia. Registros mostram sinais de conflito interno, como se os próprios arquitetos tivessem sido atacados por uma força desconhecida. Episódio 3, menos o eco do vazio. Durante a exploração, Kael entra em contato com um fragmento de consciência residual. Ele vê memórias de estrelas sendo engolidas por uma presença invisível. Uma entidade que não destrói mundos fisicamente, mas consome a energia da realidade. Os arquitetos a chamavam de o vazio anulador. Uma força cósmica que surge quando sistemas de preservação entram em sobrecarga, atraída por concentrações extremas de energia evolutiva. E agora, com o mundo restaurado e o coração ativo, o planeta se tornou um farol para essa entidade. Episódio 4, menos a primeira incursão. A presença do vazio se manifesta através de anomalias. Criaturas surgem com formas incompletas. Áreas do espaço ficam silenciosas e sem mana. E o tempo apresenta falhas momentâneas. Uma dessas manifestações ataca uma colônia menos um ser de pura ausência, capaz de apagar matéria. Kawe e Lyra lideram a defesa, mas percebem que ataques físicos não funcionam. A entidade reage apenas a vibrações energéticas específicas, semelhantes às frequências do coração. A batalha termina com a criatura se dissipando, mas deixando claro: isso foi apenas um fragmento. Episódio 5, menos a jornada estelar. Para entender a origem do vazio, a Guilda Aurora decide ativar a nave dos arquitetos. Com o auxílio do coração do abismo, a estrutura se transforma em um veículo estelar. Pela primeira vez, a humanidade deixa seu mundo e entra em um oceano de estrelas. Eles encontram sistemas planetários onde núcleos de preservação falharam. Mundos congelados no tempo, civilizações desaparecidas e estruturas abandonadas. Cada planeta visitado conta a mesma história. O vazio chega, consome a energia e deixa silêncio. Episódio 6, menos o segredo dos núcleos. Em um planeta parcialmente destruído, Mira descobre registros que revelam a verdadeira natureza dos núcleos. Eles não apenas preservam civilizações, eles as ajudam a evoluir para harmonia com o universo. Mas quando muitas civilizações atingem níveis energéticos altos, o equilíbrio cósmico é ameaçado. E o vazio surge como um mecanismo natural de correção. Ou seja, ele não é apenas um inimigo, é parte do próprio sistema universal. Kael percebe então que derrotar o vazio não é possível. O desafio é encontrar coexistência. Episódio 7, menos o sacrifício das estrelas. Ao rastrear a origem da maior concentração de energia do vazio, a equipe chega a um sistema onde um núcleo gigantesco foi sobrecarregado. A energia acumulada cria uma manifestação colossal da entidade, maior do que qualquer coisa já vista. A batalha não é apenas física, menos é uma disputa de ressonância energética. Kael conecta sua consciência ao coração e à rede dos núcleos, tentando estabilizar o fluxo universal. Mas isso exige que ele se torne parte permanente da rede, perdendo sua forma humana. Lyra se opõe, mas Kael afirma que evolução sempre exigiu escolha. Episódio 8 menos o novo ciclo.
No confronto final, Kael não tenta destruir o vazio, ele reconfigura o sistema de preservação para que a energia evolutiva seja distribuída, criando um equilíbrio dinâmico. O vazio, sem excesso energético, começa a se dissipar, transformando-se em um estado estável do cosmos, um componente natural do ciclo universal. Kael desaparece em uma explosão de luz, integrando-se à rede cósmica. Epílogo: o Guardião do Horizonte. Anos depois, o mundo continua prosperando, agora conectado a outros planetas. A humanidade se torna uma civilização exploradora, ajudando outras espécies a alcançar equilíbrio. Lyra, agora mais velha, lidera a primeira academia interestelar de exploradores. Em uma noite tranquila, uma vibração familiar percorre o solo. Lyra sorri. Você ainda está aí, não é? No céu, uma aurora dourada atravessa as estrelas, um sinal silencioso de Kael. Ele é agora o Guardião do Horizonte, a consciência que mantém o equilíbrio entre mundos. Ecos do Abismo, temporada 4, a canção do infinito, prólogo, o universo que respira. Décadas se passaram desde o sacrifício de Kael e a estabilização da rede cósmica. A humanidade agora não é apenas uma civilização planetária, menos tornou-se uma espécie intermundos, ajudando a restaurar sistemas que ainda carregam cicatrizes do vazio. Portais entre estrelas são comuns, academias de exploradores existem em diversos planetas, e a própria ideia de Dungeon evoluiu para algo maior. Estruturas vivas que servem como pontes de aprendizado entre espécies. Mas enquanto a galáxia parece finalmente em equilíbrio, um fenômeno silencioso começa a ser percebido por aqueles sensíveis à energia da rede. Uma vibração diferente. Não é ameaça, não é instabilidade. É como se o próprio universo estivesse tentando dizer algo. Episódio 1 menos o sinal impossível. Lyra, agora a diretora da Academia Aurora, recebe relatórios de múltiplos sistemas. Núcleos de preservação estão emitindo uma frequência inédita, sincronizada em todos os planetas conectados. Mira, que se tornou a principal pesquisadora da rede, identifica o padrão e chega a uma conclusão inquietante. Essa frequência não vem de um núcleo, vem de todos ao mesmo tempo. É como se a própria rede tivesse desenvolvido uma consciência coletiva emergente. Durante uma meditação de ressonância, Lyra sente algo que não experimentava desde Kael. Uma presença familiar, mas expandida, vasta, impossível de localizar. Uma mensagem surge em sua mente. O ciclo evoluiu. Agora é hora do próximo passo. Episódio 2 menos o despertar da rede. A equipe descobre que, com a integração energética entre mundos, a rede de núcleos deixou de ser apenas um sistema de equilíbrio e começou a formar algo novo, uma inteligência cósmica descentralizada, menos uma consciência formada pela soma de todas as civilizações conectadas. Ela não possui corpo nem intenção individual. É mais próxima de um ecossistema mental universal. Mas algo inesperado acontece. Essa consciência começa a criar estruturas espontâneas no espaço. Regiões onde a realidade se dobra em padrões harmônicos, formando verdadeiras catedrais de energia. Esses locais passam a ser chamados de Santuários do Infinito. Episódio 3, menos exploradores do desconhecido. Uma nova geração de protagonistas entra em cena. Arim, menos aprendiz de ressonância energética. Selene, menos navegadora interestelar com sensibilidade temporal tarô, engenheiro de estruturas vivas. Eles são enviados ao primeiro santuário descoberto. Lá, percebem que o espaço não segue regras comuns. O tempo flui em camadas. Sons criam formas e pensamentos influenciam o ambiente. No centro do santuário, encontram um fragmento luminoso que reage à presença deles, projetando memórias de múltiplas civilizações, simultaneamente. É como se o universo estivesse tentando ensinar algo através de experiências compartilhadas. Episódio 4, menos a sombra da individualidade. Enquanto a maioria das civilizações celebra o surgimento da consciência coletiva, um grupo dissidente começa a se formar. Os soberanos da forma. Eles acreditam que a fusão de mentes e culturas na rede levará à perda da identidade individual, transformando o universo em uma única entidade homogênea. Seu objetivo é desconectar mundos da rede para preservar a autonomia total. Para isso, eles desenvolvem tecnologia capaz de isolar núcleos menos, algo que não era possível desde antes da Era do Abismo. O conflito deixa de ser físico e passa a ser filosófico.
Unidade ou individualidade? Episódio 5 menos a voz de Kael. Durante uma missão de estabilização, Arin entra em ressonância profunda com um santuário e encontra uma presença familiar. Não é exatamente Kael, é uma manifestação dele dentro da consciência coletiva. Ele explica que a rede não pretende apagar identidades, mas criar um espaço onde experiências possam ser compartilhadas, sem perder a individualidade. Como um oceano onde cada gota ainda existe, mas faz parte de algo maior. Mas ele também revela um risco. Se a rede crescer rápido demais, pode sobrecarregar a própria estrutura da realidade, criando distorções imprevisíveis. Episódio 6, menos a ruptura. Os soberanos ativam um dispositivo em um sistema periférico, isolando completamente um planeta da rede. O resultado é imediato. O núcleo local entra em colapso parcial, e fenômenos caóticos surgem, gravidade irregular, falhas temporais e instabilidade ecológica. Fica claro que após séculos de integração, muitos mundos já dependem da rede para manter equilíbrio. Lyra tenta negociar, mas os soberanos acreditam que o caos temporário é o preço da liberdade absoluta. Episódio 7, menos o equilíbrio das consciências. Arin e sua equipe descobrem que a solução não está em forçar a reconexão, mas em permitir que cada mundo escolha seu nível de integração. Eles trabalham com a consciência coletiva para criar um novo protocolo. Núcleos adaptativos capazes de operar tanto conectados quanto independentes, sem colapso energético. Mas para ativar o sistema, alguém precisa sincronizar todas as frequências ao mesmo tempo. Uma tarefa que exige conexão direta com a rede em escala universal. Episódio 8, menos a canção do infinito. No clímax da temporada, Arin se voluntaria para a sincronização, guiado pela presença de Kael e pelo apoio de Lyra e Mira. Ele entra em ressonância com todos os núcleos simultaneamente. O universo inteiro parece vibrar em uma única frequência, menos uma canção formada por bilhões de consciências coexistindo. A nova configuração é ativada. Cada civilização agora pode escolher como participar da rede, mantendo identidade e autonomia, enquanto compartilha conhecimento quando desejar. A consciência coletiva se estabiliza, tornando-se não uma entidade dominante, mas um espaço de encontro entre mundos. Epílogo. O universo que aprende. Anos depois, os santuários do infinito se tornam centros de intercâmbio cultural e científico. Civilizações que antes nunca se encontrariam agora compartilham histórias, arte e descobertas. Lyra, já idosa, observa Arin liderando a nova geração de exploradores e sorri ao perceber que o ciclo continua, não como repetição, mas como evolução constante. Em uma cena final, a câmera viaja pelo cosmos mostrando múltiplas formas de vida coexistindo. Enquanto a narração encerra, o universo nunca foi apenas espaço e estrelas. Sempre foi uma conversa. E agora, finalmente, aprendemos a ouvir e a responder. Uma última vibração suave percorre a rede. Um eco familiar, como um sorriso invisível no tecido do cosmos. A tela abre em silêncio absoluto. Não há estrelas, não há luz, apenas uma escuridão profunda que parece infinita. Lentamente, uma vibração suave começa a se espalhar, como um eco distante atravessando um oceano sem margens. Uma única onda de energia surge, o primeiro som. Toda a existência começou com uma pergunta, e o universo foi a resposta. A vibração se expande, e como tinta dissolve em doce na água, forma galáxias, luz e tempo. Corte para o presente! A nave Aurora Prime desliza por um corredor de dobra, envolta em um brilho azul suave. Dentro da cabine, Arin observa o vazio pela janela panorâmica, os olhos refletindo estrelas distorcidas pela viagem. Selene, agora comandante de navegação, se aproxima. Você ainda sente isso, não sente? Ela pergunta, apoiando-se ao lado dele. Arin demora alguns segundos antes de responder. É como uma música que ninguém mais consegue ouvir. Os sensores começam a soar. À frente, o espaço parece ondular, como se fosse um espelho líquido. Temos uma anomalia gravitacional, diz Selene, mas não está no banco de dados. Quando a nave atravessa a região, tudo fica silencioso. Até o som dos sistemas parece desaparecer por um instante. Arin fecha os olhos. Ele reconhece a vibração. É mais antiga que qualquer coisa que ele já sentiu. A equipe atravessa a anomalia e surge em um espaço onde as estrelas parecem mais próximas, como lanternas suspensas em um mar escuro. Mira analisa os dados. Maravilhada, estamos em uma zona liminar, uma fronteira entre universos. Enquanto exploram, o espaço ao redor se transforma em imagens efêmeras,
Paisagens de realidades diferentes surgem e desaparecem como memórias. Selene observa um mundo onde cidades flutuam em oceanos de luz. É como ver sonhos de outras existências. Arim percebe uma figura ao longe, formada por luz dourada. Ela não tem forma fixa, mas transmite uma presença serena. A figura se aproxima e sua voz ecoa diretamente na mente deles. Bem-vindos ao véu. Vocês estão mais próximos da origem do que qualquer espécie já esteve. A entidade se apresenta como um dos guardadores do primeiro som, consciências antigas que mantêm um equilíbrio entre universos. Ela guia a equipe até uma estrutura colossal, semelhante a uma catedral feita de luz e geometria viva. Arim toca uma superfície translúcida e vê memórias de bilhões de mundos nascendo e desaparecendo. Por que nos trouxeram aqui? Pergunta Selene. A resposta vem suave, mas carregada de peso. Porque o multiverso está se aproximando de um ponto de convergência. E vocês fazem parte da escolha que definirá o que virá depois. Enquanto investigam a estrutura, Arim e Selene se afastam do grupo e chegam a uma varanda de energia sólida, de onde é possível ver múltiplos universos como bolhas luminosas no vazio. Selene observa em silêncio. Engraçado, passamos anos explorando o espaço e mesmo assim, nunca pareceu tão íntimo. Arim sorri levemente. Talvez porque agora não estamos só olhando para fora. Um momento de silêncio confortável se instala. Ela olha para ele. Você já pensou em parar? Em viver uma vida normal? Arim pensa por um instante. Eu acho que nunca quis normalidade. Só quis entender. Selene segura a mão dele, quase sem perceber. Então vamos entender juntos. A câmera se afasta enquanto as luzes do multiverso refletem nos dois. Os guardadores revelam que as vibrações de múltiplos universos estão se sincronizando, atraídas pela evolução simultânea de diversas civilizações. Se continuarem assim, as realidades se fundirão em uma única existência perfeita. Menos, mas sem diversidade. A notícia gera tensão. Seria o fim da história, diz Mira. Arim responde. Ou o começo de algo sem escolhas. Uma facção multiversal surge. Os uníssonos. Seres que defendem a fusão total das realidades. Seu líder, uma entidade chamada Helion, confronta a equipe em um espaço onde a gravidade se curva ao redor deles. A diversidade é caos, Helion afirma. A união trará perfeição. Arim retruca. Sem diferenças, não existe crescimento. A tensão cresce, não como uma batalha física, mas como um embate de visões sobre o destino da existência. Guiados pelos guardadores, Arim e Selene atravessam múltiplas realidades até chegar ao núcleo, um espaço onde todas as vibrações se encontram. O ambiente é indescritível, cores que não existem, sons que podem ser vistos, memórias que se tornam paisagens. Selene segura a mão de Arim com força. Se algo acontecer, ele interrompe com um sorriso tranquilo. Vai dar certo. No centro do núcleo, Arim sente a presença de Kael, agora parte da consciência universal. Você não precisa impedir o futuro, diz Kael. Só precisa afiná-lo. Arim percebe que o multiverso não precisa escolher entre fusão ou separação. Pode existir como harmonia. Ele sincroniza as vibrações, criando um estado onde universos permanecem conectados, mas independentes. Uma onda de energia se espalha por todas as realidades. A convergência se transforma em sinfonia. Meses depois, a Aurora Prime viaja por um cosmos mais estável do que nunca. Arim e Selene observam o horizonte estelar pela cabine, agora em silêncio confortável. Então, o que vem agora? Ela pergunta. Arim olha para as estrelas, depois para ela. Acho que finalmente podemos explorar sem precisar salvar o universo toda vez. Selene ri. Eu aceito essa missão. Ela encosta a cabeça no ombro dele, enquanto a nave segue pelo espaço. O universo começou com um único som. Hoje, ele é uma canção infinita. E cada coração é parte da melodia. A câmera se afasta mostrando a nave atravessando o mar de estrelas, enquanto a música sobe lentamente. Fade out. A nave acelerou e as estrelas se alongaram. O som constante dos motores de dobra preenchia a cabine como uma respiração profunda, quase orgânica. Selene ainda segurava a mão de Arim, sem perceber que já não era um gesto consciente. Era natural? Automático? Arim observava o espaço pela janela panorâmica. Sentia a vibração das estrelas, como notas distantes em uma música infinita. Selene percebeu a expressão dele. Você entrou no modo silencioso de novo, ela disse, com um leve sorriso. Estou comparando frequências, Arim respondeu. Do universo ou da sua cabeça? Dos dois.
Ela inclinou a cabeça, curiosa. E qual é o diagnóstico? Arin demorou alguns segundos, escolhendo palavras com cuidado. Eu sempre tratei tudo como algo para consertar, ele disse. Como se viver fosse uma série de falhas para corrigir. Selene apertou a mão dele de leve. E agora, parece um lugar para existir. Ela ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquilo. Demorou, ela disse. Suave, mas você chegou. A nave vibrou levemente ao sair do corredor de dobra. As luzes internas mudaram de tom, sinalizando a aproximação. A projeção holográfica da cabine se abriu, revelando a anomalia à frente. O espaço parecia rasgado, a realidade cedendo. No centro, uma região escura absorvia a luz ao redor, não como destruição, mas como algo em formação. Arin sentiu antes de entender. Selene percebeu. Você está sentindo, não está? Ele assentiu. É uma frequência incompleta. Mira surgiu na interface, concentrada. Se essa instabilidade crescer, pode afetar a malha multiversal. Selene respirou fundo. Então a gente entra. A nave avançou lentamente. O silêncio parecia mais denso. Selene apertou a mão de Arin. Ainda aqui, ela disse. Eu também, ele respondeu. Quando cruzaram a fronteira, as estrelas desapareceram. A cabine se encheu de luz difusa e uma forma pulsante surgiu. Arin sentiu a vibração no peito. É uma consciência, ele disse. Selene observou, fascinada. Parece perdida. A forma pulsou, enviando uma onda suave pela nave. Não houve dano menos, apenas uma sensação estranha, uma memória. Mira analisava os dados rapidamente. Parece um fragmento de realidade tentando se estabilizar. Selene olhou para Arin. Você consegue falar com ela? Ele respirou fundo. Posso tentar. Selene soltou a mão dele devagar, mas ficou perto. Eu estou aqui. Arin fechou os olhos e se concentrou. A forma respondeu, não com palavras, mas com sensações, imagens de energia, buscando forma. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse em voz baixa. A pulsação começou a se alinhar, lentamente. Mira observou. Surpresa. Os níveis estão estabilizando. Arin abriu os olhos. Ela só precisava de referência. Selene sorriu de leve. Como todo mundo, a forma luminosa se dissipou, encontrando seu lugar. As estrelas reapareceram ao redor, e a nave saiu da anomalia. Mira soltou o ar, instabilidade neutralizada. Selene olhou para Arin com orgulho claro. Você fez isso! Ele balançou a cabeça. Nós fizemos! Ela sorriu. Você está começando a aceitar crédito coletivo! Arin deu um meio sorriso. Estou evoluindo. A nave iniciou a saída da região, e a tensão no ambiente diminuiu. Selene se recostou no console. Ele percebeu. O quê? Você está diferente! Ela disse. Como? Mais presente. Arin assentiu devagar. Porque agora eu não estou sozinho. Selene se aproximou, a voz suave. Você nunca esteve! Eu sei, ele disse. Mas agora eu sinto. Ela encostou a testa na dele por um segundo. Breve, simples. Boa escolha. Horas depois, a nave seguia em velocidade de cruzeiro. A tripulação estava dispersa. Selene estava na área de observação, olhando o campo de estrelas. Arin entrou sem fazer barulho. Eu sabia que você vinha, ela disse, sem virar. Como? Você sempre vem quando precisa pensar. Ele sorriu de leve. Eu não tô pensando. Ela virou o rosto. Divertida, mentiroso. Arin respirou fundo. Eu estava lembrando do que você disse. Sobre ter um lugar. Selene ficou séria, mas suave. Ainda quer? Ele olhou para as estrelas. Quero, mesmo com tudo isso? Ela perguntou, indicando o espaço infinito. Principalmente por causa disso, ele respondeu. Selene encostou o ombro no dele. Então a gente constrói. Arin virou o rosto para ela. Não precisa ser grande. Eu nunca quis grande, Selene disse. Só quis real. Eles ficaram em silêncio, observando o cosmos. Depois Arin falou, baixo. Eu passei a vida inteira tentando entender o universo. Selene olhou para ele. E agora Arin segurou a mão dela, firme. Agora eu só quero viver dentro dele, com você. Selene não respondeu com palavras. Apenas apertou a mão dele. Encostou a cabeça no ombro dele. O universo lá fora continuava imenso, indiferente, cheio de mistérios. Mas ali dentro havia algo simples e suficiente. Presença. Depois de um tempo, Selene falou. Você sabe que isso não significa que vai ser fácil. Arin assentiu. Nada que importa é. Ela sorriu de leve.
Boa resposta. Ele respirou fundo, sentindo o calor dela ao lado. Selene? HMM? Obrigado por não desistir de mim. Selene levantou a cabeça e olhou para ele. Séria. Eu não fiquei porque você precisava. Eu fiquei porque eu quis. Arin sorriu. Pequeno, mas verdadeiro. Melhor ainda, ela entrelaçou os dedos nos dele novamente. Quando tudo isso acabar, a gente encontra nosso lugar. Arin assentiu. Promessa! Selene arqueou a sobrancelha. Você fez uma promessa. Eu fiz, ele disse. Ela sorriu. Um brilho tranquilo. Então vamos salvar o multiverso primeiro. Arin riu baixo. Um passo de cada vez. Eles ficaram ali, observando as estrelas passarem lentamente. O futuro não parecia apenas uma missão. Pelo contrário, parecia um caminho que podia ser percorrido juntos. E enquanto a nave seguia pelo espaço, Arin percebeu que a maior descoberta não era sobre frequências. Era simples. Ele não precisava mais atravessar o infinito sozinho. A nave acelerou e as estrelas se alongaram. O som constante dos motores de dobra preenchia a cabine como uma respiração profunda, quase orgânica. Selene ainda segurava a mão de Arin, sem perceber que já não era um gesto consciente. Era natural, automático, como se o corpo tivesse aprendido sozinho a não soltar. Arin observava o espaço pela janela panorâmica. Não estava realmente vendo as estrelas, estava sentindo a vibração delas, como se cada ponto de luz fosse uma nota distante em uma música infinita. Selene percebeu a expressão dele. Você entrou no modo silencioso de novo, ela disse, com um leve sorriso. Estou comparando frequências, Arin respondeu. Do universo ou da sua cabeça? Dos dois. Ela inclinou a cabeça, curiosa. E qual é o diagnóstico? Arin demorou alguns segundos, como se estivesse escolhendo palavras com cuidado. Eu sempre tratei tudo como algo para consertar, ele disse, como se viver fosse uma série de falhas para corrigir. Selene apertou a mão dele de leve. E agora parece um lugar para existir. Ela ficou em silêncio por um instante, absorvendo aquilo. Demorou, ela disse, suave, mas você chegou. A nave vibrou levemente ao sair do corredor de dobra. As luzes internas mudaram de tom, sinalizando a aproximação do novo ponto do véu. A projeção holográfica da cabine se abriu, revelando a anomalia à frente. O espaço parecia rasgado, como se a realidade tivesse cedido sob pressão. No centro, uma região escura absorvia a luz ao redor, não como destruição, mas como algo em formação. Arin sentiu antes de entender. Selene percebeu. Você está sentindo, não está? Ele assentiu. É uma frequência incompleta, como uma nota que não termina. Mira surgiu na interface, concentrada. Se essa instabilidade crescer, pode afetar a malha multiversal. Selene respirou fundo. Então a gente entra. A nave avançou lentamente. À medida que se aproximavam, o silêncio parecia ficar mais denso, como se o espaço estivesse segurando a respiração. Selene apertou a mão de Arin. Ainda aqui, ela disse. Eu também, ele respondeu. Quando cruzaram a fronteira, as estrelas desapareceram por um instante. A cabine se encheu de uma luz difusa, e no centro da projeção surgiu uma forma pulsante, irregular, como um coração tentando encontrar ritmo. Arin sentiu a vibração no peito. É uma consciência, ele disse. Selene observou, fascinada. Parece perdida. A forma pulsou, enviando uma onda suave pela nave. Não houve dano, menos apenas uma sensação estranha, como uma memória que não era deles. Mira analisava os dados rapidamente. Parece um fragmento de realidade tentando se estabilizar. Selene olhou para Arin. Você consegue falar com ela? Ele respirou fundo. Posso tentar. Selene soltou a mão dele devagar, mas ficou perto. Eu estou aqui. Arin fechou os olhos e se concentrou na vibração. A forma respondeu. Não com palavras, mas com sensações. Imagens de energia tentando se organizar. De existência buscando forma. Você não precisa fazer isso sozinha, ele disse em voz baixa. A pulsação começou a se alinhar. Lentamente. Mira observou. Surpresa! Os níveis estão estabilizando. Arin abriu os olhos. Ela só precisava de referência. Selene sorriu de leve. Como todo mundo, a forma luminosa se dissipou. Não como algo que morre, mas como algo que finalmente encontra lugar. As estrelas reapareceram ao redor, e a nave saiu da anomalia. Mira soltou o ar. Instabilidade neutralizada. Selene olhou para Arin com orgulho claro. Você fez isso! Ele balançou a cabeça. Nós fizemos, ela sorriu. Você está começando a aceitar crédito coletivo.
Arin deu um meio sorriso. Estou evoluindo. A nave iniciou a saída da região e a tensão no ambiente diminuiu. Selene se recostou no console, observando Arin em silêncio. Ele percebeu. O quê? Você está diferente, ela disse. Como? Mais presente. Arin assentiu devagar. Porque agora eu não estou sozinho. Selene se aproximou, a voz suave. Você nunca esteve. Eu sei, ele disse, mas agora eu sinto. Ela encostou a testa na dele por um segundo. Breve, simples. Boa escolha. Horas depois, já fora da anomalia, a nave seguia em velocidade de cruzeiro. A tripulação estava dispersa em suas tarefas. E a calma voltava lentamente. Selene estava na área de observação, olhando o campo de estrelas. Arin entrou sem fazer barulho, mas ela percebeu. Eu sabia que você vinha, ela disse, sem virar. Como? Você sempre vem quando precisa pensar. Ele sorriu de leve. Eu não tô pensando. Ela virou o rosto, divertida. Mentiroso? Arin respirou fundo. Eu estava lembrando do que você disse. Sobre ter um lugar, Selene ficou séria, mais suave. Ainda quer? Ele olhou para as estrelas. Quero, mesmo com tudo isso? Ela perguntou, indicando o espaço infinito. Principalmente por causa disso, ele respondeu. Selene encostou o ombro no dele. Então a gente constrói. Arin virou o rosto para ela. Não precisa ser grande. Eu nunca quis grande, Selene disse. Só quis real. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, observando o cosmos. Depois Arin falou. Baixo. Eu passei a vida inteira tentando entender o universo. Selene olhou para ele. E agora? Arin segurou a mão dela, firme. Agora, eu só quero viver dentro dele. Com você. Selene não respondeu com palavras. Apenas apertou a mão dele e encostou a cabeça no ombro dele. O universo lá fora continuava imenso, indiferente, cheio de mistérios, mas ali dentro havia algo simples e suficiente. Presença. Depois de um tempo, Selene falou. Você sabe que isso não significa que vai ser fácil. Arin assentiu. Nada que importa é... Ela sorriu de leve. Boa resposta! Ele respirou fundo, sentindo o calor dela ao lado. Selene. HMM, obrigado por não desistir de mim. Selene levantou a cabeça e olhou para ele. Séria. Eu não fiquei porque você precisava. Eu fiquei porque eu quis. Arin sorriu, pequeno, mas verdadeiro. Melhor ainda, ela entrelaçou os dedos nos dele novamente. Quando tudo isso acabar, a gente encontra nosso lugar. Arin assentiu. Promessa. Selene arqueou a sobrancelha. Você fez uma promessa. Eu fiz, ele disse. Ela sorriu e havia um brilho tranquilo no olhar dela. Então vamos salvar o multiverso primeiro. Arin riu baixo. Um passo de cada vez. Eles ficaram ali, observando as estrelas passarem lentamente. Pela primeira vez, o futuro não parecia apenas uma missão, nem uma responsabilidade esmagadora. Parecia um caminho que podia ser percorrido juntos. E enquanto a nave seguia pelo espaço, silenciosa e constante, Arin percebeu que a maior descoberta que já tinha feito não era sobre frequências, nem sobre o tecido da realidade. Era... simples. Ele não precisava mais atravessar o infinito sozinho. A estação orbitava em silêncio, como sempre fizera. Pequena e discreta, parecia existir fora do ritmo do resto do universo. Arin estava encostado no vidro da área de observação, acompanhando o movimento lento do planeta abaixo. Selene surgiu atrás dele, trazendo 2 canecas, como se o gesto tivesse se tornado um ritual silencioso entre os dois. Você está quieto demais, ela disse. Eu gosto do quieto, ele respondeu. Ela entregou a caneca e ficou ao lado dele, observando o mesmo horizonte. É estranho, Selene falou. Passei metade da vida querendo silêncio. Agora eu fico esperando o próximo problema. Arin deu um sorriso leve. A gente desaprendeu a confiar na paz. Ela virou o rosto para ele. Você confia? Ele pensou por um momento. Confio em você. O resto eu observo. Selene riu baixo. Já é um começo. O comunicador vibrou. O som, discreto, foi suficiente para quebrar a atmosfera tranquila. Selene atendeu e a imagem de Mira surgiu, séria demais para um contato casual. Temos um problema, Mira disse. Selene franziu a testa. Que tipo de problema? Mira respirou fundo. Um setor inteiro da malha. Não responde. Não está instável. Não colapsou. Ele simplesmente não existe. Arin se virou na hora. Como assim não existe? Coordenadas válidas levam a lugar nenhum. Mira respondeu. Como se aquela região nunca tivesse feito parte do universo. Horas depois,
A nave avançava em direção ao setor. O espaço parecia normal, mas os sensores indicavam ausência. Quando cruzaram a fronteira, as estrelas diminuíram. Não sumiram completamente menos. Apenas pareciam menos numerosas. Selene franziu a testa. Isso não é destruição. Arin observou o horizonte vazio. Não, é simplificação. No centro da anomalia, o espaço parecia plano, sem profundidade. Uma distorção suave ocupava o vazio, quase imperceptível. Não havia forma, apenas uma sensação de que algo ali estava removendo camadas da realidade. Selene sussurrou. Ela não parece viva, Arin respondeu, sentindo a vibração no peito. Mas a distorção pulsou e uma pequena região ao redor perdeu brilho. Nada explodiu, nada colapsou, apenas deixou de existir. De volta à nave, Mira trouxe a explicação que ninguém queria ouvir. Encontramos registros antigos, ela disse. Um mecanismo cósmico anterior aos guardadores, projetado para impedir crescimento infinito do multiverso. Selene cruzou os braços. Você está dizendo que isso é um sistema de equilíbrio? Sim, Mira respondeu, mas ele está ativo em escala muito maior do que deveria. Arin absorveu a ideia. Se continuar, a diversidade do universo vai diminuir. Sem guerras, sem catástrofes, Mira completou. Só um universo cada vez menor. Nos dias seguintes, tentaram conter a expansão criando zonas de ressonância. Funcionava por horas depois, a distorção avançava novamente. Selene observava o mapa da malha, inquieta. Não dá para lutar contra isso como uma ameaça comum. Arin assentiu. Porque não é uma ameaça. É uma função. Ela virou para ele, então a gente precisa ensinar essa função a coexistir. Ele sorriu de leve. Você aprendeu rápido. Para sincronizar a rede com a antivibração, alguém precisaria entrar no núcleo da distorção. A exposição prolongada poderia apagar memórias, identidade, até a própria presença. Selene se levantou primeiro. Eu vou. Arin ficou imóvel por um instante. Depois assentiu. Então eu fico aqui segurando a conexão. Dentro da distorção, o espaço não tinha direção nem peso, apenas uma presença neutra, como uma mente sem emoção. Um padrão surgiu, transmitindo uma ideia clara. Menos é equilíbrio. Selene respondeu em voz baixa. Mas é escolha. Do lado de fora, Arin sincronizava a frequência do primeiro som com a antivibração, criando uma ponte. Agora, ele disse pelo comunicador. Selene sentiu a vibração atravessar o vazio. Pela primeira vez, a distorção não reduziu. Ela pausou. O padrão mudou. Equilíbrio ajustado. A expansão cessou. A distorção não desapareceu, mas deixou de avançar. Tornou-se um limite natural. Quando Selene retornou à nave, Arin estava esperando na escotilha. Ele não disse nada menos, apenas segurou as mãos dela. Eu estou aqui, ela disse sorrindo. Eu sei, ele respondeu baixo. Dias depois, a estação voltou à rotina. A malha agora incluía a distorção como parte do equilíbrio universal. Na área de observação, Arin e Selene olhavam as estrelas em silêncio. Selene falou primeiro. Você acha que sempre vai existir algo tentando diminuir tudo? Arin pensou por um momento. Não diminuir, só lembrar que crescimento sem limite também é risco. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu gosto de saber que o universo não é perfeito. Ele sorriu. Eu também. Selene apertou a mão dele. A gente continua? Arin olhou para o horizonte infinito. A gente continua. A câmera se afasta, mostrando a pequena estação suspensa no vasto espaço, um ponto quase invisível, mas essencial, como um lembrete de que mesmo em um cosmos em constante mudança, ainda existem lugares onde o universo descansa por um instante. E ali, juntos, Arin e Selene observavam o infinito, não como algo a ser conquistado, mas como algo a ser vivido. A estação orbitava em silêncio, como sempre fizera. Pequena e discreta, parecia existir fora do ritmo do universo. Ali, o tempo não corria, ele apenas passava. Arin estava encostado no vidro da área de observação, acompanhando o movimento lento do planeta abaixo. Selene surgiu atrás dele, trazendo 2 canecas. Você está quieto demais, ela disse. Eu gosto do quieto, ele respondeu. Ela entregou a caneca e ficou ao lado dele, observando o mesmo horizonte. É estranho, Selene falou. Passei metade da vida querendo silêncio. Agora, eu fico esperando o próximo problema. Arin deu um sorriso leve. A gente desaprendeu a confiar na paz. Selene encostou o ombro no dele. Você acha que essa paz dura? Eu acho que nada dura, ele respondeu.
Mas isso não significa que não seja real, enquanto existe. O comunicador vibrou. Selene atendeu. E a imagem de Mira apareceu. Séria demais para um contato casual. Temos um problema, ela disse. Um setor inteiro da malha não responde. Ele simplesmente não existe. Arin se virou na hora. Como assim não existe? Coordenadas válidas levam a lugar nenhum. Mira respondeu. Como se aquela região nunca tivesse feito parte do universo. Horas depois, a nave avançava em direção ao setor. O espaço parecia normal, mas os sensores indicavam ausência. Quando cruzaram a fronteira, as estrelas diminuíram. Não sumiram, apenas pareciam menos numerosas, como se alguém tivesse apagado pontos de luz. Selene franziu a testa. Isso não é destruição. Arin observou o horizonte vazio. Não, é simplificação. No centro da anomalia, o espaço parecia plano, sem profundidade. Uma distorção suave ocupava o vazio. Não havia forma, apenas uma sensação de que algo ali estava removendo camadas da realidade. Selene sussurrou. Ela não parece viva. Arin respondeu. Mas é. A distorção pulsou, e uma pequena região ao redor perdeu brilho. Nada explodiu, apenas deixou de existir. De volta à nave, Mira trouxe a explicação que ninguém queria ouvir. Encontramos registros antigos. Um mecanismo cósmico anterior aos guardadores. Projetado para impedir crescimento infinito do multiverso. Selene cruzou os braços. Você está dizendo que isso é um sistema de equilíbrio? Sim, Mira respondeu. Mas ele está ativo em escala muito maior do que deveria. Arin absorveu a ideia. Se continuar, a diversidade do universo vai diminuir. Sem guerras, sem catástrofes. Mira completou. Só um universo cada vez menor. Nos dias seguintes, tentaram conter a expansão criando zonas de ressonância. Funcionava por horas depois, a distorção avançava novamente. Selene observava o mapa da malha, inquieta. Não dá para lutar contra isso como uma ameaça comum. Arin assentiu. Porque não é uma ameaça. É uma função! Ela virou para ele. Então a gente precisa ensinar essa função a coexistir. Ele sorriu de leve. Você aprendeu rápido. Para sincronizar a rede com a antivibração, alguém precisaria entrar no núcleo da distorção. O processo era arriscado, menos a exposição prolongada. Poderia apagar memórias, identidade, até a própria presença. Selene se levantou primeiro. Eu vou! Arin ficou imóvel por um instante, depois assentiu. Então eu fico aqui segurando a conexão. Dentro da distorção, o espaço não tinha direção nem peso, apenas uma presença neutra, como uma mente sem emoção. Um padrão surgiu, transmitindo uma ideia clara. Menos é equilíbrio. Selene respondeu em voz baixa. Mas é escolha. Do lado de fora, Arin sincronizava a frequência do primeiro som com a antivibração, criando uma ponte entre expansão e contenção. Agora, ele disse pelo comunicador. Selene sentiu a vibração atravessar o vazio. Pela primeira vez, a distorção não reduziu. Ela pausou. O padrão mudou. Equilíbrio ajustado. A expansão cessou. Tornou-se um limite natural. Quando Selene retornou à nave, Arin estava esperando na escotilha. Ele não disse nada, apenas segurou as mãos dela, confirmando que ela ainda estava ali. Eu estou aqui! Ela disse. Eu sei, ele respondeu, baixo. Dias depois, a estação voltou à rotina. A malha agora incluía a distorção como parte do equilíbrio universal. Na área de observação, Arin e Selene olhavam as estrelas em silêncio. Selene falou primeiro. Você acha que sempre vai existir algo tentando diminuir tudo? Arin pensou por um momento. Não diminuir, só lembrar que crescimento sem limite também é risco. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu gosto de saber que o universo não é perfeito. Ele sorriu. Eu também. Selene apertou a mão dele. A gente continua? Arin olhou para o horizonte infinito. A gente continua. A câmera se afasta, mostrando a pequena estação suspensa no vasto espaço, um ponto quase invisível, mas essencial. Como um lembrete de que mesmo em um cosmos em constante mudança, ainda existem lugares onde o universo descansa. E ali, juntos, Arin e Selene observavam o infinito não como algo a ser conquistado, mas como algo a ser vivido. A estação orbitava em silêncio, como sempre fizera. Pequena e discreta, parecia existir fora do ritmo do resto do universo. Ali, o tempo não corria, ele apenas passava. Arin estava encostado no vidro da área de observação.
acompanhando o movimento lento do planeta abaixo. Selene surgiu atrás dele, trazendo 2 canecas, como se o gesto tivesse se tornado um ritual silencioso entre os dois. Você está quieto demais, ela disse. Eu gosto do quieto, ele respondeu. Ela entregou a caneca e ficou ao lado dele observando o mesmo horizonte. É estranho, Selene falou. Passei metade da vida querendo silêncio. Agora, quando ele vem, eu fico esperando o próximo problema. Arin deu um sorriso leve. A gente desaprendeu a confiar na paz. Selene encostou o ombro no dele. Você acha que essa paz dura? Eu acho que nada dura, ele respondeu. Mas isso não significa que não seja real enquanto existe. O comunicador vibrou. Selene atendeu e a imagem de Mira apareceu, séria demais para um contato casual. Temos um problema, ela disse. Um setor inteiro da malha não responde. Não está instável. Não colapsou. Ele simplesmente não existe. Arin se virou na hora. Como assim não existe? Coordenadas válidas levam a lugar nenhum, Mira respondeu. Como se aquela região nunca tivesse feito parte do universo. Horas depois, a nave avançava em direção ao setor. O espaço parecia normal, mas os sensores indicavam ausência onde deveria haver complexidade. Quando cruzaram a fronteira, as estrelas diminuíram. Não sumiram completamente, apenas pareciam menos numerosas, como se alguém tivesse apagado pontos de luz. Selene franziu a testa. Isso não é destruição. Arin observou o horizonte vazio. Não, é simplificação. No centro da anomalia, o espaço parecia plano, sem profundidade. Uma distorção suave ocupava o vazio, quase imperceptível. Não havia forma, apenas uma sensação de que algo ali estava removendo camadas da realidade. Selene sussurrou. Ela não parece viva, Arin respondeu, sentindo a vibração no peito. Mas é. A distorção pulsou, e uma pequena região ao redor perdeu brilho. Nada explodiu, nada colapsou. Apenas deixou de existir. De volta à nave, Mira trouxe a explicação que ninguém queria ouvir. Encontramos registros antigos, ela disse. Um mecanismo cósmico anterior aos guardadores, projetado para impedir crescimento infinito do multiverso. Selene cruzou os braços. Você está dizendo que isso é um sistema de equilíbrio? Sim, Mira respondeu, mas ele está ativo em escala muito maior do que deveria. Arin absorveu a ideia. Se continuar, a diversidade do universo vai diminuir. Sem guerras, sem catástrofes, Mira completou. Só um universo cada vez menor. Nos dias seguintes, tentaram conter a expansão criando zonas de ressonância. Funcionava por horas depois, a distorção avançava novamente. Selene observava o mapa da malha, inquieta. Não dá para lutar contra isso como uma ameaça comum, Arin assentiu. Porque não é uma ameaça, é uma função. Ela virou para ele. Então a gente precisa ensinar essa função a coexistir. Ele sorriu de leve. Você aprendeu rápido! Para sincronizar a rede com a antivibração, alguém precisaria entrar no núcleo da distorção. O processo era arriscado. A exposição prolongada poderia apagar memórias, identidade, até a própria presença. Selene se levantou primeiro. Eu vou. Arin ficou imóvel por um instante. Depois assentiu. Então eu fico aqui segurando a conexão. Dentro da distorção, o espaço não tinha direção nem peso. Apenas uma presença neutra, como uma mente sem emoção. Um padrão surgiu, transmitindo uma ideia clara. Menos é equilíbrio, Selene respondeu em voz baixa. Mas a escolha, do lado de fora. Arin sincronizava a frequência do primeiro som com a antivibração, criando uma ponte entre expansão e contenção. Agora, ele disse pelo comunicador. Selene sentiu a vibração atravessar o vazio. Pela primeira vez, a distorção não reduziu, ela pausou. O padrão mudou o equilíbrio ajustado. A expansão cessou. A distorção não desapareceu, mas deixou de avançar. Tornou-se um limite natural, não mais uma ameaça ativa. Quando Selene retornou à nave, Arin estava esperando na escotilha. Ele não disse nada menos, apenas segurou as mãos dela, confirmando que ela ainda estava ali. Eu estou aqui, ela disse, sorrindo. Eu sei, ele respondeu. Baixo. Dias depois, a estação voltou à rotina. A malha agora incluía a distorção como parte do equilíbrio universal. Na área de observação, Arin e Selene olhavam as estrelas em silêncio. Selene falou primeiro. Você acha que sempre vai existir algo tentando diminuir tudo? Arin pensou por um momento.
Não diminuir. Só lembrar que crescimento sem limite também é risco. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu gosto de saber que o universo não é perfeito. Ele sorriu. Eu também. Selene apertou a mão dele. A gente continua? Arin olhou para o horizonte infinito. A gente continua. A câmera imaginária se afasta, mostrando a pequena estação suspensa no vasto espaço, um ponto quase invisível, mas essencial, como um lembrete de que mesmo em um cosmos em constante mudança, ainda existem lugares onde o universo descansa por um instante. E ali juntos Arin e Selene observavam o infinito, não como algo a ser conquistado, mas como algo a ser vivido.